A paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui vos fala o pastor Francisco Silva. Nessa oportunidade queremos trazer a lição número 4 desse nosso segundo trimestre de 2004, trimestre este que traz como comentarista o nosso querido pastor ali da Assembleia de Deus no Campo Tirirical, no Maranhão, o pastor Osiel Gomes, que nos tem abençoado a obra de Deus, com ensinamentos. E temos aqui em mãos a lição número 4, que tem como título Como se conduzir na caminhada. Como se conduzir na caminhada. O texto áureo se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A verdade prática diz da seguinte forma: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Portanto, já trabalhando aqui um pouco o tema, o título da lição, pois o tema geral é a carreira que nos está proposta. O subtítulo aqui é o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Quando estiver terminando, você venha concluir. Então, o tema da lição diz assim: como se conduzir na caminhada. Nós sabemos que todo o profissional no mundo secular, ele se preocupa, desde o próprio empregador, ele se preocupa, ou pelo menos deve se preocupar com plano de carreira, para que quando chegar o tempo devido, o que lhe é de direito, ele poder ter aquilo que planejou, aquilo que foi determinado dentro daquele plano, chamado plano de carreira. Ele se aposenta e ele vai usufruir daqueles benefícios, isso se tratando do mundo secular, para as coisas da terra, E diga-se de passagem, o Senhor, a palavra de Deus nos diz que se nós esperarmos no Senhor Jesus somente nesta terra, somos considerados os mais miseráveis dos homens, Então, é necessário a gente poder fazer esse filtro, fazer esse análise, porque a Bíblia diz: aonde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração, E o nosso coração deve estar voltado para as coisas que o ladrão não rouba, e nem mina, e nem a ferrugem corrói, Portanto, o título é como se fosse uma interrogação, é quase que uma interrogação, só que não é uma interrogação, mas é um título reflexivo, de apontamento. A expressão aqui dá conotação a apontamentos. Como se conduzir na caminhada, como andar, de que maneira, que forma, já que nós aceitamos a Cristo como Salvador, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, prometemos
né, diante a palavra de Deus, diante o anjo da igreja, diante a igreja, prometemos ser fiel no ato do batismo, né? Prometemos ser fiel até mesmo nas apresentações das nossas crianças, né? Prometemos ali criar no temor do Senhor. Então, tanta coisa que nós, quando aceitamos Jesus, a gente promete, a gente faz ali uma aliança. E a partir daquele momento que nós fizemos essa aliança, agora nós não entendemos aquilo que se diz uma vez salvo, salvo para sempre. Não, nós não entendemos desta maneira, pelo fato de que há uma maneira da gente se conduzir, e isso muito desses atos nossos, dessa maneira de a gente se conduzir no caminho, né, se dá pelo próprio interesse de quem foi salvo, né? Por isso que o Senhor Jesus ele aconselha, né? Ele diz que a porta é estreita, né, que conduz à salvação, e largo é o caminho, né, que conduz à perdição. E o Senhor Jesus ele aconselha: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, né? Então é uma jornada para o céu, essa caminhada rumo às mansões celestiais. Nós precisamos ter um comportamento de alguém que realmente está andando para o céu. O comportamento nosso é comportamento de quem realmente está se conduzindo com a ajuda, é claro, do Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito Divino, que nos dá instrução, nos consola, nos conforta, nos aponta, nos indica, nos exorta, nos aconselha, né? Então, o textual em Colossenses, aqui Paulo escrevendo em Colossenses, ele já dá uma diretriz: andai. Aqui indica aqui um ato contínuo, né? Um ato contínuo, andai, com sabedoria, quer dizer, em todo o tempo. Andai, ato contínuo, sem parar. Não é ser santificado ontem e hoje não. Não é ser separado ontem e hoje não. Não é na igreja uma coisa e no mundo outra, não. Andai com sabedoria. E agora o peso, né? Andai com sabedoria para com os que estão de fora. E observe que o aconselhamento realmente aponta para que nós sejamos prudentes em tudo, né? Sejamos vigilantes em tudo, porque a própria palavra de Deus vai nos dizer que nós estamos em volta, né? Rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, né? E eu acho um dos versículos mais que Deus pega muito, podemos assim, chama muita responsabilidade para conosco, em se tratando do nosso comportamento como sal da terra e luz do mundo. Eu acho que, para mim, né, não sei para você, mas para mim, se encontra aqui em Romanos, no capítulo 2, Romanos 2, e o versículo, deixa eu me ver aqui se é o 24, é verdade. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Veja bem, aqui o peso, né? Aqui que se fala os judeus, está falando dos judeus e a lei,
né? Mas também fala de um certo comportamento que nós devemos ter, né? Nós devemos ter quando pregamos, né? Vivemos o que pregamos, né? Será que se é confiável? A nossa vida está padronizada aquilo que nós fazemos uso da palavra? Será que os nossos ensinos pode ter efeito, pode ter associação com as boas obras na nossa vida? Porque a palavra de Deus aqui diz Paulo escrevendo na Romano que aqui esse homem ensina o outro e não ensina a si mesmo, né? Tu que pregas que rouba, também tu furtas. Quer dizer, quando o crente neste mundo está se conduzindo nesta caminhada e ele falta com essa, quando falta com essa vigilância em relação à sua vida comportamental diante da sociedade, quanto mais ele faz uso da palavra, mais escândalo ele promove. Quanto mais ele propaga, mais hostilizada é a igreja do Senhor, por causa de comportamentos, né, por causa de atos heréticos, por causa de tantas coisas, tantas aberrações que existem por aí, que de evangelho não passa nem perto, né? Isso que é a verdade. Então, por isso que Paulo aqui ele diz, por causa de vós, né, por causa desse comportamento, o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios, por vossa causa, por vossas atitudes, por vosso comportamento, né? Que mesmo que o mundo ele não queira, muitas pessoas não queiram aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas eles sabem exatamente que nós estamos nos conduzindo no caminho certo, e eles sabem que aquilo que nós fazemos em obediência é certo, e aquilo que nós fazemos em desobediência eles também sabem que são errados, e eles nos julgam assim. E muitas das vezes nós acabamos deixando o nome do Senhor Jesus ser blasfemado, os gentios usarem a sua boca para blasfemar de Deus por causa dos nossos atos. Então, por isso que Paulo está dizendo, vocês andam com sabedoria para com os que estão de fora, né? Veja bem, louvado seja o nome santo do Senhor. A jornada do céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver, né? A igreja ela anda em contramão do mundo. O crente ele vive em contramão do sistema, né? O Senhor Jesus ele não indicou aos discípulos que receberiam tapinhas nas costas, né? Tanto é que ele disse assim, olha, se me chamaram, eu que sou o líder, o rabi, o mestre, né? Se me chamaram de demônio, quanto mais a vós, né? Então, nós andamos em uma contramão do mundo, desde tudo que você possa imaginar, perdão, o crente e a igreja e o crente ele anda em contramão de tudo, né? De tudo que o mundo é favorável. O crente que anda em prudência, ele anda em contramão deste mundo, né? Então, essa prudência que nós vemos no próprio ensinamento do Senhor Jesus, né? Seres simples, como é que é o comportamento, esse nosso modo de ir andando e caminhando rumo ao céu. Simples como as pombas e prudentes como as serpentes. A leitura bíblica em classe aqui, Efésios 5, 15 a 17,
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Olha só, ele apresenta aqui na leitura, apresenta um grupo de nécios e apresenta um grupo de sábios. Lá, na parábola das 10 virgens, lá apresenta as prudentes e apresenta as loucas, né? Apresenta as loucas. Veja bem que as prudentes, elas puderam entrar nas bodas, né? Eles fizeram um cortejo, fizeram a caminhada né, ao chegar, né, próximo, aleluia, do ambiente do noivo, eles puderam entrar, a porta foi aberta, porque elas se conduziram prudentemente, né, levando azeite na vasilha e ainda levando também de reserva, porque a questão não era só ter azeite na vasilha, a questão era ter a reserva, né? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, remindo o tempo, por quantos dias são maus, né? A questão do tempo, né? Muitos deixam para ser crente amanhã, e muitos que já são crentes deixam para se consertar amanhã, e não sabem, né, que ou esquecem de que o amanhã não nos pertence, né? O amanhã pertence a Deus. Então nós temos que remir o tempo. Lá Moisés, no Salmo de número 90, faz uma oração lá, e na oração de Moisés, naquele salmo, ele diz: Senhor, ensina-me a contar ensina-nos a contar os nossos dias, de modo que alcancemos coração sábios, né? Então, não adianta o homem viver 100, 110 anos, ter essa longevidade, se ele não aprendeu a contar os dias com sabedoria, se ele não, dentro desse todo tempo, ele não parou para refletir, ele não parou para pensar que após a morte, Hebreus 9, 27, segue-se ao juízo, que o homem tem que entregar a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Portanto, viver 50, 70, 100, 110 anos, né, só serão bem vividos se viverem em sabedoria e, terminando esses dias, terminar na presença do Senhor, né? Fazer como Paulo: terminei a carreira e guardei a minha fé. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, né? Então, remi os tempos, porque os dias são maus. Veja bem que essa carta aí, logo, bem nos meados, né? Assim, no primeiro século, quando a igreja começa, que é escrita essas cartas, e ali os dias já eram maus. Os dias já eram maus. A sociedade, ela já tinha, né, o seu teor de corrupção. Já tinha o seu teor de corrupção. Se você ler Romanos 2, você vai ver a depravação moral dentro da família, dentro do sistema, dentro dos governos, de tudo isso. Já os dias já eram maus para os discípulos, né? E ainda mais agora que, quando Paulo escreve a carta a Timóteo, ele diz expressamente, né, que nos últimos dias, os homens seriam maus. A sociedade que a igreja ia estar convivendo nos últimos dias seria uma sociedade de homens maus, né? De homens cruéis, né? Nécios nos contratos, homens infiéis nos contratos, soberbos, né? Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, e ainda aconselho: deixe, afasta-te, né? Ainda
Paulo ainda dá um conselho a Timóteo: olha, não anda com esse tipo de gente não, senão você vai ficar também na caminhada, né? Você vai ficar do lado de fora. E a minha saudosa avó sempre nos aconselhava, e quando nós chegávamos em casa, ela me dizia: me diga com quem tu andas, e eu te direi quem tu és, né? Então, meus amados irmãos, está aqui, essa lição trata aqui da conduta cristã nesse mundo, enquanto aguardamos o grande dia da redenção, né? E não podemos viver como se Jesus não viesse, né? Como Jesus não voltasse, né? Porque é como diz o hino: ah, que bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria mesmo esse dia. Agora mesmo eu deixaria de sofrer noutra vida além do mundo. E assim vai, né? Louvado seja Deus. Então, nessa jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece um padrão de conduta para a vida eterna. Ora, volta a dizer, se para o plano secular você faz plano de carreira, você se conduz, você tem uma conduta, você evita colocar muitos atestados, né? Para isso não atingir lá no fim. Então você tem um cuidado, e quanto mais para a vida eterna, e muito mais deve haver-se uma preocupação em nos conduzir, né? E as orientações foram dadas pelo Senhor Jesus, né? Deixou orientações contundentes, né? Diga ali no sermão da montanha, né? No sermão do monte, ali está ali uma aula, né? De como devemos viver nesse mundo que por fim o Senhor Jesus já disse como seria a nossa vida lá em João 16:33, no mundo tereis de aflições, né? Então, para nos conduzir nesse mundo de aflições, nós precisamos ter o quê? Bom ânimo, né? Bom ânimo. Quantos, né? O Senhor Jesus, quando apertou o discurso, salvo engano em João, quando o Senhor apertou o discurso, quando falava que era o pão vivo que tinha descido do céu, né? A Bíblia diz que muitos discípulos abandonaram a caminhada, muitos deixaram, né? Aí vem o Senhor que não tinha nenhum receio, né? O Senhor tinha vontade sim de buscar aqueles que queriam mesmo o caminho, o Senhor sonda e nos conhece, sabe realmente aqueles que verdadeiramente iriam se arrepender, como no caso de Zaqueu, né? Zaqueu, o Senhor Jesus mandou, o caso de Zaqueu é emblemático. Por que eu digo que é emblemático? Porque muitas pessoas convidaram Jesus para entrar na sua casa, né? Outros acharam que Jesus não era digno de entrar na sua casa, mas outros quiseram que Jesus fosse em sua casa, como os discípulos de Emaús, né? Que o Senhor chamou eles nécios e tardos de coração, duro em crer, né, no que os profetas tinham dito. Eles pediram para Jesus entrar na casa deles, e Jesus entrou. Mas o caso de Zaqueu é emblemático. Jesus mesmo se convidou. Jesus disse: hoje eu resolvi pousar na tua casa. E Jesus certamente, na sua onisciência, onipotência e onipresença, os atributos também em Jesus Cristo, sabia do coração, né, de Zaqueu. Sabia que aquele homem se arrependeu verdadeiramente, né? Verdadeiramente. Então, o Senhor deixa orientações de como viver nesse mundo, de aflições. Tem bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós também venceremos. Aqui no primeiro tópico, o padrão da conduta na caminhada cristã. Jesus como nosso padrão de conduta, né?
Então, se nós vivemos aqui nesse mundo sem a vontade de copiar o modelo de vida e colocar em prática, né? Ora, quando o apóstolo Paulo ele faz aquele versículo célebre, né? Já não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Veja só, Cristo vivendo dentro do homem, né? E ainda vai dizer, nós temos a mente de Cristo, que se Cristo vem viver dentro de mim, as minhas ações automaticamente são as mesmas de Jesus, é do mesmo modelo, né? Porque Jesus disse, eu vou para o Pai e enviarei outro, o Espírito Santo Consolador. Então, Jesus vem em nós, aleluia, a partir da aceitação, né? Nós recebemos o Espírito de Deus, depois somos mergulhados em um poder, em um batismo no Espírito Santo, imergido no Espírito Santo, né? Somos revestidos do poder de Deus, né? Recebemos mais capacitação de sermos mais santificados, não mais do que ninguém, mais santificados, mais ousados no pregar, né? Podemos dizer, mais sábio, recebemos mais sabedoria, mais unção, mais graça, mais poder, tudo devido ao advento da promessa, da efusão do Espírito Santo em nossa vida. Então, com o Espírito de Deus, com Jesus, com Deus e o Espírito Santo, né, a trindade em nossa vida, nós só podemos, o nosso padrão de conduta é igual ao de Jesus. Nós amamos como Jesus amou, né? Nós fazemos a obra